A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica, estudo bíblico, um momento de reflexão para todos nós, um momento onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E pensando no assunto que nós poderíamos conversar sobre hoje, eu gostaria de propor, na realidade, não um assunto, mas um capítulo do livro de Provérbios. E antes de nós iniciarmos a nossa reflexão de hoje, nós vamos orar então. Quer vir aqui orar, pastor? Vem aqui. Não? Então, tá bom. Então vamos orar. Você que está em casa, feche seus olhos. Pai de amor, eu quero te agradecer por mais uma vez me dar a oportunidade de ser aquele que vai levar, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem me ensinado através da sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tenho de ocupar este lugar agora, de poder ensinar. É um privilégio, Senhor, poder ensinar, mas ao mesmo tempo também é uma responsabilidade enorme. Me ajuda, Senhor, sempre a ensinar os teus filhos, compartilhar aquilo que tem aprendido, mas somente aquilo que é a verdade. Não deixe sair dos meus lábios nada que seja dúbio, nada que seja comprometedor para a vida das pessoas. Sabemos que o teu Espírito habita em nós e ele tem a capacidade de assentar cada palavra, desde que essas palavras sejam a verdade. Por isso eu te peço, me ajude, para que seja um momento abençoador, não somente aqui para mim que vou transmitir, bem como também para cada pessoa que está na sua casa, no seu lar, talvez agrupadas com outras pessoas, que seja um momento de reflexão para as nossas vidas, e não apenas de um acúmulo de conhecimento na nossa mente. Obrigado mais uma vez, Pai, por mais um dia, e obrigado mais uma vez por podermos parar tudo na nossa vida e darmos uma atenção especial para a Tua Palavra. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que hoje, a dinâmica do nosso estudo bíblico hoje vai ser um pouco diferente. Eu sempre gostei de estudo bíblico de uma forma mais interativa, né, em que as pessoas pudessem também participar. Eu particularmente não gosto muito do método de palestra, né, onde quando é um estudo bíblico, nós sabemos que nos sermões a gente acaba de certa forma fazendo do sermão um monólogo, né, onde você fala, os pregadores falam e as pessoas ouvem. No entanto, no estudo bíblico eu não sou muito adepto desse formato. Eu prefiro que seja mais interativo. Só que como nós estamos aqui numa live, é difícil as pessoas participarem. Nós vamos tentar hoje. Se nós formos bem sucedidos, nós vamos aí, então estender o próximo estudo nesse mesmo formato, tá? Então, por conta disso, meus irmãos, como hoje vai ser verdadeiramente um estudo bíblico mais com a participação maior de vocês, eu pediria que vocês tivessem munido da sua Bíblia aí também. Eu tenho adotado a Bíblia NVI na nossa igreja, tá? Nova Versão Internacional. Ao meu ver, eu entendo que é uma versão de fácil compreensão e ao mesmo tempo não perde a profundidade das outras versões, né? Eu comecei lendo Bíblia na João Ferreira de Almeida. Mas desde quando saiu a NVI, embora sempre quando eu vou fazer estudos bíblicos, eu procuro sempre olhar outras versões também. Mas oficial a gente sempre usa a NVI. Eu não sei se você tem essa versão, pelo menos o pessoal da igreja já está acostumado, eles têm a versão NVI. Tenta aí encontrar um caminho para que você possa acompanhar, tá bom? Para que você também possa ter o mesmo entendimento que nós vamos ter usando como a Bíblia, a versão NVI, tá bom? Eu queria convidar você para que nós façamos juntos a leitura de Provérbios capítulo 1, tá bom? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, eu vou ler Provérbios 1. Por quê? Nós vamos trabalhar assim hoje. Nós vamos fazer perguntas e dentro das perguntas vocês vão me oferecer respostas. Não respostas subjetivas, mas respostas objetivas, ou seja, extraída do texto de Provérbios, tá bom? Deixe-me dizer primeiro para vocês por que eu escolhi o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que, na realidade, ele é repleto de conselhos. Inclusive, Provérbios 19 e 20, ele fala o seguinte: ouça conselhos
e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Não são muitas pessoas que são adeptas de pedirem conselhos ou até mesmo de aceitarem instruções. Por que eu falo isso? Eu sou pastor já um tempo considerável e dentro desse tempo eu tenho vivido a minha experiência particular. E eu entendo que dentre algumas habilidades que o pastorado precisa ter, o pastor precisa ter, algumas são essenciais, como por exemplo, pregar a palavra, ter um sermão aonde apresente a verdade da palavra de Deus. Ele precisa pregar a palavra de Deus com sabedoria. Oi? Tá baixo o som, estão reclamando aqui. Eu não consigo falar mais alto, só chegar mais perto Pertinho, aqui. isso. Tentar aqui, tá bom? Vamos tentar melhorar aqui. Eu não consigo falar Vai tão falando alto. aí pra gente se tá melhorando ou não. Tudo bem, meus irmãos? Então eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Então, retomando, o livro de Provérbios, ele tem essa conotação. Eu estava dizendo que pastores precisam ter algumas habilidades, né? Habilidades, quando eu digo, são aquelas habilidades dadas pelo Espírito Santo, tá bom? Então, ter uma boa mensagem, né? Uma boa mensagem, eu digo, é aquela que é extraída da palavra de Deus, sem muito enfeite, sem muita diz-que-me-diz-que, sem muita afirmações daquilo que a Bíblia não afirma. Outra habilidade que o pastor precisa ter também, ele precisa saber ensinar a palavra de Deus. Além de ter uma boa mensagem, um sermão, ele precisa também didaticamente saber explicar a palavra de Deus, principalmente para aqueles que estão iniciando a jornada cristã. E para aqueles que já estão há algum tempo, precisa saber trazer alguns esclarecimentos. Outra habilidade que eu entendo que o pastor precisa ter no ministério pastoral é a arte de oferecer conselho, dar conselhos. Tudo isso, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus. Então veja bem, dar conselhos, como eu disse para vocês, é algo que precisa fazer parte da vida do pastor. Por quê? As pessoas na igreja, elas não precisam de opiniões, elas precisam de direção quando elas não as têm. Só que existe o outro lado da moeda. Embora o pastor precise estar apto a oferecer conselhos esses que precisam sempre estar embasados na palavra de Deus, não são muitas pessoas, as ovelhas, não são muitas ovelhas que se dispõem a pedir conselhos quando elas estão vivendo uma situação onde elas não conseguem, de certa forma, obter uma direção para aquele caminho ou para aquele problema que ela está enfrentando. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, boa parte das pessoas, não todas, mas elas se tornaram pessoas autônomas no que diz respeito à sua espiritualidade e no que diz respeito à sua vida com Deus, à sua vida de relacionamento com as pessoas e até do entendimento bíblico. Por quê? Porque hoje existe um material muito vasto, muito grande, uma gama muito grande de informações que vem através de livros, através de CDs, através de DVDs, através de pregações que nós vemos no YouTube. As fontes são as mais diversas. Então o que acontece? Na minha experiência pastoral, pelo menos comigo, eu não sei os outros pastores, o tempo gasto com aconselhamento tem sido quase que zero. Por quê? Porque as pessoas talvez, ou elas aprenderam a viver de acordo com a palavra de Deus e por conta disso dispensam conselhos, orientações, ou talvez as pessoas não gostam de se expor diante do problema que está vivendo, por conta disso também não pedem conselhos. Mas os conselhos, eles são imprescindíveis na vida de todo aquele que deseja viver uma vida com Deus. Então, o texto aqui de Provérbios, ele está falando de Provérbios 19, 20, para a gente ouvir conselhos e aceitar instruções. É uma das coisas que os pastores, em geral, fazem com muita dedicação. Ou seja, oferecer conselhos mediante o problema que as pessoas estão enfrentando e baseado na palavra de Deus, e também instruir as pessoas. Mas nem sempre os conselhos são ouvidos e nem sempre as pessoas também estão dispostas a ouvir conselhos. Mas o livro de Provérbios, para aqueles até que não gostam de ouvir conselhos, mas quando lê o livro de Provérbios é inevitável ouvir conselhos particulares, individuais, coletivos, mas ele sempre vai ouvir. Então,
eu escolhi o livro de Provérbios para nós meditarmos, para que a gente possa ver algumas coisas que são aplicáveis na nossa vida, né, coletivamente e também individualmente. Só a título de informação, vocês sabem que o livro de Provérbios, embora a gente sempre quando menciona o livro de Provérbios, a gente, a primeira figura, o primeiro personagem bíblico que vem à nossa mente é a figura de Salomão. Mas nós sabemos que embora boa parte, grande parte, a maior parte do livro de Provérbios tenha sido escrito por Salomão, mas nós sabemos que nós encontramos pelo menos mais 2 autores do livro de Provérbios que não foi Salomão, mas que faz parte do livro de Provérbios. Então, um dos autores do livro de Provérbios é o próprio Salomão, mas nós também encontramos no capítulo 30, você vai ver um homem por nome Agur. Bom, para mim só pode ser homem mesmo, porque Agur, nome de mulher, não ia combinar, né? Então, no capítulo 30 você vai encontrar Provérbios, mas citado por esse personagem, por essa pessoa por nome Agur. E também no capítulo 31 você vai ver um rei chamado rei Lemuel. É ele também que os provérbios que estão ali escritos foi escrito por esse rei. Então entendemos, né, que o livro de Provérbios não é um livro de total autoria de Salomão. A grande maioria foi escrito por Salomão. E é interessante também quando você olha no capítulo 25 do livro de Provérbios, diz que no capítulo 25 ele foi compilado pelos servos do rei Ezequias. São provérbios de autoria de Salomão, no entanto foi compilado por alguns servos do rei Ezequias. Não sei como se deu esse acontecimento, de que forma se deu, e também não é importante para nós aqui, mas também está aí registrado que pessoas, né, servos do rei Ezequias, tiveram acesso a esses provérbios. Salomão compilaram ele, quer dizer, não está aí na totalidade, mas compilaram e colocaram aqui, agregaram e acabou formando o livro de Provérbios. Bom, vamos agora ao que também nos interessa, não ao que nos interessa, mas também nos interessa. Nós vamos fazer assim, a nossa dinâmica vai ser assim, nós vamos ler o livro de Provérbios, eu vou lançar algumas perguntas e eu quero que vocês extraiam a resposta do texto que está no livro de Provérbios, tá? Como se fosse uma sala de aula. Vamos ver se a nossa dinâmica funciona e se isso vai ser produtivo para vocês aí em casa, tá bom? Então pegue a sua Bíblia, abra no livro de Provérbios, capítulo 1, nós vamos ler o capítulo todo, tá? Eu vou iniciar aqui para a gente ganhar tempo. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscada contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos, que assim procede a si mesmo, se destrói. Versículo 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas.
Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e ainda fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Há poucos dias a pastora disse que se nós dispuséssemos apenas do livro de Provérbios para que ele fosse, é claro que com a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, ele fosse o manual de regra para as nossas vidas, seria talvez mais do que suficiente para nós trilharmos um caminho onde nós teríamos um relacionamento saudável com Deus, onde nós poderíamos ter um relacionamento saudável com as pessoas, ou pelo menos seria o suficiente a orientação dele contida para que a gente tivesse uma vida essa que nós chamamos de vida cristã. E eu vou aqui endossar as palavras da pastora quando ela disse isso. Bom, vamos então para o nosso primeiro desafio. Quando eu fiz isso a primeira vez na igreja, eu chamei de Olimpíada Bíblica, né? Foi uma labuta lá, montamos um grupos de pessoas, né? Para que nós pudéssemos, através dos grupos montados, nós meditássemos um pouco nos capítulos que eram sugeridos e lançado o desafio através das perguntas, eles responderiam e nós fizemos uma Olimpíada Bíblica onde as pessoas foram premiadas. Mas agora não vai ser assim. Agora nós vamos fazer apenas um experimento aqui vamos ver o que vai acontecer e diante disso a gente pode prosseguir, tá bom? Vamos ver como é que a dinâmica vai funcionar, embora vocês estejam na sua casa e eu aqui, mas vamos ver, se der tudo certo nós vamos caminhar por aí. Tá, primeira pergunta que eu queria fazer para você que está em casa, tem pessoas aí, né, pastora? Eu não estou sozinho não, né? Que bom. Então vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu não quero que você analise o texto subjetivamente, eu quero que a sua resposta seja embasada na palavra de Deus, tá? A resposta das perguntas que eu vou fazer aqui estarão todas elas serão encontradas em Provérbios capítulo 1, texto esse que nós acabamos de ler. Então vamos lá, primeira pergunta. Quais as contribuições que os Provérbios de Salomão se propõem a trazer para nós? Se você observar bem o texto, você vai ver que neste capítulo de 1 Provérbios, de Provérbios, você vai ver que os provérbios do autor Salomão, ele já está dizendo que ele propõe para nós trazer muitas contribuições. Eu queria que você, então, aí na sua casa, baseado no texto que nós lemos, dissesse para mim, onde estão essas contribuições? Em que parte de Provérbios primeiro nós encontramos essas contribuições que Salomão disse que estava propondo trazer para cada um de nós? Eu não sei se você, talvez lendo com a NVI, você vai encontrar a resposta talvez de uma forma mais adequada, mais rápida, né? Então, eu quero só sugestivamente dizer para você que é bem no início do capítulo, tá? Essa resposta para a pergunta que eu fiz a vocês, ela se encontra no início do capítulo. Por quê? Nós vamos ter aqui, eu não sou professor disso, mas é como se fosse uma aula de interpretação de texto também, tá bom? Por quê? Enquanto você vai tentando descobrir aí, nós cristãos, de certa forma, nós aprendemos a espiritualizar tudo,
que às vezes nós damos respostas que são incoerentes com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Alguém já respondeu aí, pastor? Não. Ninguém respondeu? Não. Então eu quero convidar você para você abrir em Provérbios 1. Agora veja só o que ele diz a partir do verso 2, tá bom? Ele está dizendo assim, ó. No versículo 1, logo que ele abre, ele diz assim: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão. Quem ajudará? Salomão, o filho de Davi? Não, ele está dizendo dos provérbios. Então, eles ajudarão a experimentar a sabedoria. Veja o primeiro benefício, a primeira contribuição desse provérbio, desses provérbios que Salomão escreve. O que ele propõe? Então, a primeira contribuição: esses provérbios ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, ajudarão a compreender as palavras que dão entendimento, ajudarão a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Irmão Mori respondeu. Irmão Mori respondeu? Parabéns, irmão Mori. Até que versículo, irmão Mori, nós vamos aí com a resposta? Ele diz: nos dão sabedoria, disciplina, sensatez para entendimento da palavra. Isso. Mas nós vamos usar o texto todo, tá? Versículo 4 diz assim, continua: ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Será que parou por aí? Não. Versículo 5. Se o sábio lhes der ouvido o quê? A esses provérbios. Se o sábio lhes der ouvido, aumentará, olha aí outros benefícios, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento terá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Veja quantas contribuições os provérbios que estão escritos aqui, esses conselhos que estão sendo dados aqui por Salomão, no caso do capítulo 1, por Salomão, quantos benefícios, qual vai ser o desdobramento de tudo isso nas nossas vidas, na vida das pessoas. A gente percebe, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela não é simplesmente um texto que você lê, mas ela, de certa forma, ela traz desafio, ela traz proposta para você. E a proposta de Salomão aqui, ele está dizendo, se você dedicar tempo a ler esses provérbios, eles vão ajudar você a experimentar várias coisas, dentre elas a sabedoria, a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento para você, a viver uma vida de disciplina. Quantas pessoas são indisciplinadas? Quantas pessoas às vezes são insensatas? E o texto está dizendo que se você se dedicar e observar essas palavras, você vai aprender a viver uma vida disciplinada, com sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. E ele continua, vai ajudar você a dar prudência às pessoas que são inexperientes. Quantas pessoas ainda na casa de Deus, mesmo com a jornada já longa na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ainda são pessoas inexperientes? Diz também que vai dar conhecimento e bom senso a quem? Aos jovens. Diz até que o sábio, ele já é sábio, mas diz que se o sábio der ouvido a esses provérbios, ele ainda vai aumentar o conhecimento dele. E quem tem discernimento vai obter o quê? Orientação para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Veja quantos benefícios pode trazer para as nossas vidas se nós atentarmos para o livro de Provérbios. Ele vai nos dar essas diretrizes, vai nos mostrar o caminho. E é interessante que nessa parte, dentre tantas coisas úteis que ele fala, ele diz que até o sábio, quando ele, mesmo sendo sábio, quando ele para e se inclina para ouvir esses conselhos, ele vai se tornar ainda o quê? Mais sábio ainda. E além de se tornar mais sábio, ele vai se tornar uma pessoa, no versículo 5, se o sábio lhe der ouvido, aumentará ainda o conhecimento. Nós sabemos que uma das características das pessoas sábias é ter um grande conhecimento e saber usar o conhecimento na hora certa. Ele está dizendo, se houver uma dedicação para ouvir esses provérbios, até o sábio vai se tornar mais sábio. Quantas pessoas me procuram dizendo assim, pastor, às vezes é difícil tomar decisão. Por que as decisões são sempre difíceis de tomar? Das mais simples àquelas mais complicadas. Porque às vezes você tem o conhecimento do que está acontecendo, mas você precisa saber usar o conhecimento. E aí é que surge então a sabedoria de você fazer a escolha certa. Eu me lembro quando eu era garoto, nós somos em 3 irmãos. Eu fui criado numa rua, como toda criança.
participando dos jogos interativos que acontecia na época, jogava bolinha de gude, bola, futebol, andava de bicicleta, um momento que nós tínhamos de diversão ali. O tempo foi passando, cada um foi tomando um caminho diferente. Uma coisa que eu sempre valorizei muito foi para os conselhos que os meus pais davam para mim. Os meus pais ainda na época não eram cristãos. Hoje meu pai minha mãe já é falecida, mas também partiu para o Senhor. Mas eles me davam conselhos sábios, eu sempre procurei escutá-los. Para minha tristeza e para minha alegria ao mesmo tempo, para minha alegria é porque eu ouvi esses conselhos e isso trouxe uma vida salutar para mim, uma vida agradável para mim. Em contrapartida, alguns amigos que eu brinquei de bolinha de gude, brinquei de carrinho na rua, alguns já morreram, outros estão presos, outros estão viciados em droga e crescemos todos juntos. Por quê? Será que os pais dos meus amigos não eram bons pais, não davam bons conselhos? Certamente davam, mas eles não seguiram seus conselhos e por conta disso tiveram uma vida diferenciada, uma vida ruim. Muitos partiram, muitos estão sofrendo presos, muitos estão escravizados pelas drogas. Por quê? Não ouviram o conselho dos seus pais. Tá bom? Vamos para a nossa segunda pergunta agora aqui. A primeira vocês não me responderam. Maria Rita tá aí? Maria Rita tá aqui. Tá aí? Tá aqui. Maria Rita. Ô Bruna, você tá aí também, Bruna? Tá, Bruna, tá você, Rodrigo e Isabela. São três. 3 contra 1 aqui. Tem que achar a resposta aí. Vamos aí, Rodrigo. Você deve estar aí por trás. Respondeu. A Cris também respondeu? Sabedoria, Mas eu quero que vocês saibam que não é somente isso, tá? É do versículo 2 até o versículo 6. Não vamos compilar tanto o provérbio aqui, porque senão a gente vai tirar todo o benefício que ele traz pra gente. É claro que dentro do benefício ele traz disciplina, ele traz sabedoria, mas é do versículo 2 até o versículo 6 está exposto todas as contribuições se nós lermos esses provérbios, tá? Então não compile tanto porque você vai tirar a profundidade do texto, tá? Ele traz muito mais contribuições do que apenas 2 ou 3 contribuições aí, tá bom? Então é do versículo 2 até o versículo 6 a resposta certa. Vamos para a segunda pergunta então. A sabedoria se opõe a quem? E por quê? Você pode ver que em um dado momento surge um personagem chamado Sabedoria. Ele está dizendo que a sabedoria clama em alta voz. Nós sabemos que é uma metáfora, é uma alegoria que ele está usando aí, né? Não existe a personagem sabedoria, existe aí, mas como se fosse uma pessoa com sabedoria proclamando a sabedoria. Então ele usa dizendo assim, a sabedoria proclama ou clama em alta voz. Então ele está usando uma alegoria, mas é como se fosse uma figura de uma pessoa. Então a pergunta é, a sabedoria se opõe a quem aí no texto e por que ela se opõe? Vamos ver se nós conseguimos chegar a alguma resposta aí. Enquanto eles respondem, pastor, vamos Sim. colocar... O Henrique diz que para obter sabedoria é preciso paciência. Cadê a paciência aí? Não, mas não é, a pergunta não é essa agora. A pergunta, a sabedoria se opõe a quem? Não, eu estou falando da anterior. Ele disse que para obter sabedoria é preciso ter essa paciência. Certo. E cadê essa paciência aí nesse texto? Não tem. Ah, tá. Tudo bem. Mas vamos lá para a segunda agora. A primeira já foi, tá? A sabedoria se opõe a quem aqui? E por que ela se opõe? Se você prestar atenção, você pode fugir logo dos primeiros versículos, até o versículo 19 você pode fugir, porque a resposta não se encontra aí, tá bom? A resposta se encontra aí depois do versículo 19. Talvez em algumas bíblias você vai encontrar uma espécie de um subtítulo que está escrito assim, convite à sabedoria. A resposta você vai encontrar logo de cara aí, tá bom? Mais uma vez, a sabedoria como personagem no texto, a quem ela está se opondo e por que ela está se opondo aí? Pode só citar o versículo, tá? Você não precisa aí descrever, tá? É só citar o versículo. Pastor, a resposta se encontra no versículo X, no versículo Y. Alguém colocou aí alguma resposta? Ainda não. Ainda não? Não. Então eu vou exercitar minha paciência aqui, vou ser longânimo com vocês. Tá bom, Henrique? Vou ser paciente aqui, esperar vocês encontrarem a resposta aí, tá bom?
Por que é interessante a gente convidar as pessoas para que elas mesmas encontrem as respostas? Para que não fique no monólogo e aonde eu disperso sobre vocês, obviamente, verdades, porque eu sou uma pessoa, precisamos ser comprometidos com a verdade. Mas que quando há uma interatividade, quando você consegue descobrir a resposta sem que eu dê a resposta, a gente sempre já citou, na época que nós estudávamos, nós tínhamos um pastor e era professor inteligentíssimo, ele era um americano, ele dava aula de teologia sistemática, reverendo Clevenger, e quando você fazia alguma pergunta para ele sempre devolvia para você com uma outra pergunta. Ele nunca dava a resposta para você, ele ensinava você a buscar a resposta. Então a gente está tentando buscar esse caminho. Alguém deu a resposta aí, pastor? Sim, o Henrique e o irmão. Qual o versículo? 22. 22, ok. Então vamos lá ver se é isso mesmo? Eu vou começar aqui no versículo 20, que começa essa alegoria aí da personagem sabedoria. Né? A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. 2 pontos. Olha o que ela fala. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Então a resposta aí do Henrique e do irmão Maurício está correta. A sabedoria ela se opõe a quem? Ela se opõe primeiro aos inexperientes, ela se opõe aos zombadores e ela se opõe também o quê? Aos tolos. Agora, Henrique, irmão Maurício e os demais, por que ela se opõe? Aqui nós vimos que ela se opõe a essas 3 classes de pessoas. As pessoas inexperientes, aos zombadores e aos tolos. Agora olha que interessante, isso vai uma lição para nós aqui. Por que a sabedoria se opõe aos inexperientes? Por causa que eles se contentam com a inexperiência. Olha só o que diz o texto aqui. Ó. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? É interessante nós pararmos para refletirmos aqui, meus irmãos, que existem pessoas na igreja que são inexperientes. Mas que estão o quê? Contentes com a sua inexperiência, ou se acomodaram com a sua inexperiência. Eu me lembro até de um episódio, uma vez, que eu estava lecionando numa escola bíblica, e eu não me lembro mais qual era o tema em questão, e eu me lembro que eu comecei a explanar um pouco mais com profundidade sobre aquele tema. Eu me lembro que uma pessoa disse assim, não, para. E eu disse assim, mas por que para? Eu falei assim, quanto mais eu sei, mais eu tenho que me comprometer. E de certa forma é isso mesmo. Mas é interessante que a palavra de Deus, diante da personagem que sabedoria, ele está dizendo que ele se opõe aos inexperientes. Por quê? Porque ninguém deve se contentar em ser inexperiente para o resto da vida. Nós temos falado aqui em alta voz que as pessoas que já estão há muito tempo na igreja, elas deveriam já estar o quê? Recepcionando os novos na fé, deveriam estar discipulando os novos na fé, deveriam estar aconselhando os novos na fé, deveria ser, de certa forma, uma base, um apoio para aqueles que são novos na fé. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, meus irmãos, nós encontramos um número que não é pequeno de pessoas inexperientes, tanto no conhecimento bíblico, como para se oferecer conselho. E a Bíblia está, diante da personagem sabedoria, está censurando essa acomodação daqueles que são inexperientes na fé, tá bom? Agora, ela se opõe também não só ao inexperiente por causa dele se contentar com a sua inexperiência. Ah, tá bom o tanto que eu sei. Mas ela se opõe também aos zombadores. Por quê? Por causa do prazer que eles têm em zombar. Ou seja, existem pessoas que, dentro dessa classe, que são zombadores, mas têm prazer em que? Zombar. E a Bíblia diz que a sabedoria, essa personagem, ela também se opõe a esses zombadores porque eles cumprem o seu papel, o quê? De zombar, de tirar sarro, de querer escarnecer. E a terceira classe de pessoa são os tolos. E a sabedoria também se opõe a ele. Por causa do quê? Porque os tolos desprezam o conhecimento. E agora vai uma palavra talvez dura para todos nós. Quando você despreza conhecer a palavra de Deus, por que eu estou dizendo isso? Escola bíblica é um lugar de obter conhecimento, meus irmãos. Não será dos púlpitos, não será através dos sermões que você vai conseguir adquirir conhecimento da palavra de Deus. Você terá parte dele, mas a maior parte do conhecimento da palavra de Deus
não vem através de sermões, não vem através de músicas, não vem através de DVDs musicais, mas vem através do estudo dedicado da palavra de Deus, não só na sua casa. Por quê? Porque nenhum de nós temos o total conhecimento da palavra de Deus. Nós sempre precisamos estar apoiados no ombro de alguém. Por exemplo, toda vez que eu vou oferecer um estudo bíblico para a igreja, eu tenho pessoas em quem eu me apoio, nos ombros. Sejam essas pessoas físicas, sejam essas pessoas virtuais, sejam essas pessoas que eu encontro nos livros. Então, quando a palavra de Deus está dizendo que a sabedoria ela se opõe aos tolos, se opõe porque é o tolo que despreza o conhecimento. Ela classifica como tolo a pessoa que não quer obter o conhecimento. Agora, que conhecimento? Certamente não é o conhecimento sobre o Covid, não é o conhecimento sobre a vida do Bolsonaro, não é o conhecimento sobre a revista Caras, mas é o conhecimento da palavra de Deus e da pessoa de Deus. E isso nós vamos obter através do quê? Através de um relacionamento com Deus, mas através do estudo profundo da palavra de Deus. Então você que nega-se, às vezes, a obter o conhecimento, gastar um tempo, investir um tempo na sua vida para estar na escola bíblica, pense sobre isso, porque a Bíblia está chamando você de tolo. Ah, mas eu faço meu estudo em casa. Pois é, eu tenho percebido que existe, como eu disse no início, as pessoas estão vivendo como autônomas, né? Elas não querem mais instruções, elas não querem mais conselhos e elas também não querem mais ser ensinadas. E às vezes eu falo para minha esposa, então também não precisa de pastor, né? Porque o pastor está ali justamente para o quê? Para oferecer um conselho, para oferecer uma instrução e para ensinar a palavra de Deus. E como ninguém sabe tudo, inclusive o pastor, mas de certa forma o pastor tem uma responsabilidade maior do que? De pelo menos saber ensinar o caminho para as ovelhas e trazer esclarecimento daquilo que a ovelha não tem entendimento, tá bom? Então a sabedoria se opõe a quem? Aos inexperientes. Então não seja uma pessoa inexperiente, porque a própria sabedoria se posiciona contra você. Ela também se posiciona contra os zombadores e ela se posiciona contra o tolo, que é aquele que não quer obter mais conhecimento, está satisfeito com o conhecimento que ele tem da palavra de Deus. Terceira pergunta, vamos lá. O que faz os tolos inexperientes voltar a sua atenção para os que têm sabedoria? Vou repetir. Existe um momento na vida do tolo inexperiente, e você vai encontrar isso na Bíblia aqui, no versículo 22, na parte D, e vocês, tolos, tá? O que faz os tolos inexperientes voltar a atenção deles para aqueles que têm sabedoria? O que acontece com os tolos inexperientes que faz com que eles agora não se contentem mais com a inexperiência, que eles não liguem mais, que eles voltem a ter o desejo ou venham a ter o desejo pelo conhecimento? O que acontece na vida desses tolos, dessas pessoas tolas, que faz com que eles voltem a sua atenção para essas pessoas que têm sabedoria? Se você continuar aí olhando a palavra de Deus, você vai perceber que a sua resposta vai estar depois do versículo 26 aí, tá? Para ajudar vocês, auxiliar vocês. Então a resposta está a partir depois do versículo 26. Vou repetir a pergunta enquanto você encontra. O que faz os tolos, ou o que acontece com os tolos inexperientes, que eles acabam voltando a sua atenção para aqueles que têm sabedoria? Você pode ver que, no primeiro momento, o tolo ele despreza o conhecimento. Então, ele não volta a atenção para aquele que tem sabedoria. Mas algo acontece na vida dessas pessoas que são tolas, que faz com que elas voltem a sua atenção para aquele que tem sabedoria. Onde está a resposta aí para a gente? Alguém já deu aí, pastor? Ainda não? E aí, Henricão? Acha a resposta aí, Mauri? Maria Rita, tá quieta aí? Não tá falando nada? Eu, Bruna? E a Kelly Cristina também tá aí? Solta a Pepe aí. Agora é hora de estudo bíblico. Quero respostas. Vamos lá. Vamos todos juntos aqui aprender a palavra de Deus, né? Isso faz com que você fique mais ligado também. Não fique só me ouvindo falar. Agora eu quero ver você também falar um pouquinho. Alguém deu resposta? Diz que está no 32. No versículo 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Isso está falando do que vai acontecer com eles, mas a minha pergunta é o que acontece com eles que faz com que eles voltem a atenção. Tem uma parte do texto que é muito mais explícita aí, tá?
você vai encontrar a resposta no versículo 27 e 28, parte A. Olha o que diz aqui, acompanhe comigo. Vou ler do versículo 26, tá? Eu, de minha parte, é a sabedoria falando aqui, tá? Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Olha o que ele diz agora. Quando aquilo que temem abater sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Então, o que faz com que os tolos voltem a sua atenção para aquelas pessoas que têm sabedoria? Sabe quando é que eles vão voltar a atenção? Infelizmente, quando aquilo que eles temem cair sobre ele, abater sobre ele, como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir, como um vendaval. E quando a angústia e a dor os dominarem. E é interessante que a sabedoria diz assim, mas quando chegar esse momento, aí vocês vierem me procurar, aí eu não vou ouvir vocês. Mas infelizmente, meus irmãos, o que faz com que as pessoas voltem a sua atenção, ou dê a atenção que deveriam ter dado antes para aquele que estava pregando ou ensinando sobre a sabedoria, é só em momentos trágicos. Por quê? Porque o tolo não ouve de outra forma se não for quando a tragédia vem sobre a sua vida. Por isso que o versículo 27 está dizendo, então, versículo 27, quando aquilo que teme abater sobre vocês, como a tempestade, quando a desgraça os atingir como vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Veja que o preço por ser tolo é muito alto. Por quê? Porque ele só consegue ouvir a voz através do megafone de Deus. E qual é o megafone de Deus? Quando uma repentina destruição ou uma catástrofe ou algo com muita dor ecoar na vida dele. Só que aí é nesse momento que ele vai buscar e ele pode não encontrar mais o que? O sábio que há tanto tempo já vinha falando. Mas por que isso acontece? Lá no início do texto ele diz assim que os tolos, eles fazem o quê? Lá no versículo que nós vimos lá em cima. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se? Depois diz assim, vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento de Deus? Veja que a consequência dos tolos por desprezar o conhecimento de Deus é horrível. Por quê? Porque eles só vão valorizar esse conhecimento quando algo de muito ruim estiver acontecendo na vida dele. Mas talvez, segundo o texto aqui, talvez seja tarde demais. Por que algumas pessoas, por exemplo, não vamos entrar aqui no mérito da questão, no que diz respeito em que tempo Jesus virá buscar a sua igreja, tá? Se é pré-tribulacionismo, após, nada disso. Mas por que algumas pessoas ouvirão tanto sobre a palavra de Deus e rejeitarão durante muito tempo? E quando a igreja for arrebatada, independente do tempo, tá? Quando a igreja for arrebatada, essas pessoas não forem arrebatadas porque ouviram sobre a verdade, mas não receberam a verdade, elas não serão levadas, ficarão e aqui sofrerão. Só que o arrependimento delas será um arrependimento o quê? Tardio. Por quê? Porque não haverá um outro momento em que haverá um outro arrebatamento para buscar a igreja. Então, quando eles vierem assim conscientizar de que a palavra de Deus estava sendo pregada e que faltou a eles o quê? Eles cederem à verdade, mas eles desprezaram o conhecimento. Quando a igreja foi arrebatada, será tarde demais. E por conta disso, eles vão perceber, mas não haverá como reverter o quadro. Tá bom? Vamos para a nossa quarta pergunta aqui? A quarta pergunta é a seguinte: o que faz a sabedoria do sábio rejeitar os tolos inexperientes? Por que a sabedoria do sábio rejeita os tolos inexperientes? Hã? O que faz a sabedoria do sábio rejeitar os tolos inexperientes? Você vai encontrar a resposta para a gente ganhar um pouco de tempo, que estou vendo que a hora está passando muito rápido, né? Do versículo 28 até o versículo 30. Vou repetir a pergunta. O que faz a sabedoria do sábio rejeitar os tolos inexperientes? Versículo 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Aí ela responde por que ela está fazendo isso. Visto que desprezaram o conhecimento,
e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Então, o que faz a sabedoria do sábio rejeitar o tolo inexperiente? Ela rejeita justamente porque ele desprezou o conhecimento, recusou-se temer ao Senhor, não quiseram aceitar o conselho da sabedoria e ainda fizeram pouco caso da advertência que ela estava lhes fazendo. Há poucos minutos atrás eu estava lendo um texto, não sei se vou encontrá-lo aqui, mas se eu encontrar eu vou mencionar aqui para vocês. Deixe-me ver aqui. Aqui, em Provérbios 29, capítulo 29, verso 1, diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Provérbios, capítulo 29, verso 1. Vou repetir. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. E olha o que a sabedoria está dizendo aqui. Não quiseram aceitar, desprezar o conhecimento, recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. E o que está dizendo o Provérbios 29? Quem insiste no erro depois de muita repreensão, ou seja, de ter sido advertido inúmeras vezes, o que ele pode esperar? Infelizmente, o texto diz, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Para quem? Para as pessoas que persistem e insistem em continuar no mesmo erro. Errar, todo mundo erra. Pecar, todo mundo peca. Mas a verdade é que alguns pecam com maior frequência e outros pecam com maior frequência o mesmo pecado. E se tornam, de certa forma, que não deveriam ser, se foram nascidos de novo, se nasceram de novo, não deveriam se tornar mais escravos do pecado, mas se tornam escravos do pecado. E a Bíblia diz que aquele que insiste no erro, e mesmo durante o erro está sendo advertido, mas não dá o devido valor, virá sobre ele uma repentina o quê? Destruição. Eu sei que é o seu tipo de palavra que não agrada as pessoas escutarem, mas a verdade é que essa também é uma verdade. A gente precisa valorizar a verdade como um todo e não apenas parte da verdade. Tá bom? Vamos para a nossa, acho que última pergunta? A Cris respondeu, 29 e 30. 29 a 30, né? De 29 a 30, é isso. Vamos lá agora para a quinta pergunta. Por que os tolos inexperientes comerão do fruto da sua conduta e das suas próprias maquinações? Por que isso vai acontecer com eles? Ou seja, nós não estamos sempre falando que aquilo que o homem plantar, isso ele também colherá. E a pergunta é, por que os tolos inexperientes vão comer do fruto da sua própria conduta e das suas próprias maquinações? Isso é um castigo para eles, tá certo? Mas o que fez com que eles fizessem alguma coisa para que eles tivessem como castigo isso? A resposta você vai encontrar, para a gente ganhar tempo, versículo 29 a 30, tá? Visto que desprezaram o conhecimento, recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho, fizeram pouco caso da minha advertência, olha o que ele diz agora, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Ou seja, aquilo que ele plantou, ele também vai colher. Agora, o tolo inexperiente, ele come do fruto da sua conduta por conta que foi aquilo que ele plantou. Ele vai comer das suas próprias maquinações, vai colher aquilo, porque foi aquilo que ele também andou o quê? Semeando. Sabe, meus irmãos, Deus, ele é um Deus de amor. E ele é um Deus de justiça. Então, o amor dele, ele é evidenciado de várias formas. Dentre elas, a misericórdia. Que é a expressão da longanimidade de Deus. Ou seja, Deus sempre, de certa forma, sem que ele comprometa a sua justiça, ele dá um tempo individualmente para cada pecador para que ele se arrependa. Há pouco tempo atrás nós falamos a respeito sobre a medida de pecado. E nesse tempo que Deus individualmente concede a cada um, ele espera que nesse tempo as pessoas o quê? Se arrependam. Mas Deus não pode ser misericordioso ao ponto de ele ultrapassar a sua justiça. Ele nunca vai fazer isso. Então vai chegar no momento em que a medida de misericórdia foi concedida para aquela pessoa durante o tempo que ele concedeu. Só que depois vem o que? A execução da justiça.
E o texto aqui está dizendo que os tolos e inexperientes vão comer do fruto da sua conduta. Até o tolo tem oportunidade de se arrepender. Mas quando ele não se arrepende, não revê a sua vida, não faz uma retrospectiva de como ele está conduzindo a sua vida, vai chegar um momento que ele vai comer do fruto das suas próprias maquinações. Ok? E por último aqui, qual é a promessa feita àqueles que ouvirem a sabedoria? Essa promessa é feita para mim, é feita para você, é feita para todos nós. Se nós dermos atenção à sabedoria, se nós dermos atenção a esses provérbios, se nós dermos atenção à palavra de Deus, certamente existe uma promessa sobre as nossas vidas. Onde está a resposta aí no livro de Provérbios? Qual é a promessa feita àqueles que ouvirem a sabedoria? Ou seja, aqueles que derem atenção à voz da sabedoria, qual é a promessa que a palavra de Deus faz a essas pessoas? Eu vou dar um tempinho para você encontrar e nós vamos aqui finalizar a nossa reflexão de hoje, tá bom? Maria Rita disse no versículo 33. Versículo 33? Eu acho que irmão Mauri também. Ok, então vamos ver. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Veja então que existe uma promessa nesse versículo. A pessoa da sabedoria aqui, alegoricamente falando, ela está dizendo, se vocês derem atenção àquilo que eu estou falando, então haverá uma promessa sobre a vida de vocês. Qual é a promessa? Você viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então esse também é um dos benefícios para aqueles que dão atenção para a sabedoria, que voltam a sua atenção para ouvir os conselhos que estão contidos não só no livro de Provérbios, mas em toda a palavra de Deus. Por que nos dias de hoje, meus irmãos, quantas pessoas estão vivendo em insegurança? Eu não estou dizendo que estão passando por um momento, mas vivem inseguras, vivem sem tranquilidade, vivem sempre esperando o mal. Por quê? Talvez a resposta, não conclusiva, mas pelo menos de uma forma, como uma hipótese, nós poderemos sugestionar isso. Talvez são pessoas que não têm dado ouvido o quê? A sabedoria. E a sabedoria, ela vem, irmãos, através de várias vozes, através de várias vidas. Você pode estar ouvindo um conselho, você pode estar ouvindo uma instrução, e essa é a manifestação da sabedoria através da vida de uma pessoa. Quando você dá a devida atenção a essa pessoa, você está dando devida atenção à sabedoria, à palavra de Deus. E certamente sobre você virá esse bálsamo curador, que propõe para você o quê? Segurança, tranquilidade e sem temor de nenhum mal. Eu dizia esses dias na igreja, não significa que o mal não virá sobre as nossas vidas, que talvez nós estaremos blindados contra o mal. Não. Mas quando nós estamos com a nossa vida enraizada em Deus, quando o mal vem, o mal não surte os efeitos de uma vida que não está enraizada em Deus. Essa é a diferença do cristão e do não cristão. O cristão tem medo? Tem medo, mas ele suporta o medo porque ele descansa em Deus. O cristão passa por problemas? Sim, ele passa por problemas, mas ele descansa em Deus porque ele sabe que aquilo que está vindo sobre a vida dele não é maior não é maior do que aquilo que está na vida dele. Ou seja, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, eu espero que essa nossa reflexão de hoje tenha sido produtiva para você, tenha instigado você a procurar um pouco a palavra de Deus. Então eu vou fazer o seguinte, de lambuja para a semana que vem, eu quero que vocês leiam exaustivamente Provérbios capítulo 2, tá bom? Provérbios capítulo 1. Leiam exaustivamente, porque hoje eu peguei vocês de surpresa, né? Então nós lemos o texto uma vez só e talvez tenha ficado um pouco mais difícil para você encontrar as respostas. Mas agora de lambuja, então eu estou anunciando para você que as perguntas serão em cima de Provérbios capítulo 2. Então eu quero que vocês leiam exaustivamente. Leia 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes necessário for. Se for necessário, decore Provérbios capítulo 2. Aí eu vou trazer umas perguntas legais para você. Eu tenho certeza que você terá menos dificuldade. E também, acima de tudo, você vai perceber que existem conselhos tão valiosos em Provérbios 1 e Provérbios 2, em um livro de Provérbios todo, na Bíblia toda, que você vai ver que existem coisas, não é que nós não sabemos, mas que precisam ser ressuscitadas dentro da gente, para que a gente viva uma vida de qualidade. Tá bom? Deixa eu orar para você.
Pai, muito obrigado por esta noite, por esse tempo de reflexão em Provérbios 1. Eu espero, Senhor, que tenha sido produtivo, não só durante este momento em que nós nos encontramos e falamos uns com os outros, mas que tenha sido produtivo, Senhor, para todos os outros dias, para que seja uma reflexão que fique latente dentro de cada vida, dentro de cada mente, dentro de cada coração. Obrigado, Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 2, vai ser uma bênção para as nossas vidas também. E eu tenho certeza que vai trazer uma reflexão muito grande para os relacionamentos. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor. Um beijo para vocês, uma ótima noite, um ótimo descanso. E qualquer coisa, é só me procurar no WhatsApp, tá bom? Deus os abençoe. Fiquem na paz.